Bom, senhores senhoras e senhores, aqui, vamos lá na próxima aula aqui de equipamentos eletromecânicos. Falar agora de motores CC, principalmente os aspectos construtivos de motores CC. CC quer dizer corrente contínua, quer dizer, são motores alimentados com tensão contínua. Tá? Então, a ideia por trás deles é a gente pegar. A gente já viu uma espira no campo magnético, certo? Se eu pegar aquela espira no campo magnético e eu colocar agora um material ferromagnético aqui no meio do lugar da espira, certo? Esse material, como todo material ferromagnético, ele vai concatenar o fluxo magnético. Então tá aqui o desenho do fluxo magnético. Aqui eu tenho um chamado polo, porque aqui eu tenho uma bobina passando por aqui, gerando campo fluxo magnético aqui, e outra aqui, gerando aqui, então ele vai passar por aqui. Quando eu tenho um rotor aqui no meio, aí o fluxo magnético ele vai tender a fazer o caminho de menor resistência, de menor relutância, né? Então ele vai tender a atravessar aqui o entreferro normal a circunferência aqui do rotor, certo? E vai fazer com que esse campo magnético fique basicamente contínuo, né? Fique bem constante, né? Ao longo aqui do entreferro de um lado e do outro, né? De modo que se a gente pegar e fizer, né, aquela integral, então fiz aqui em vermelho, né, definir aqui essa trajetória em vermelho aqui em volta do rotor, né, a gente vai ter isso daqui. De um lado eu vou ter o campo aqui bem constante, como dá para ver aqui pela distância aqui das linhas de fluxo. Do outro lado também, só que num lado entrando, então num lado aqui está fluxo negativo, né, o campo magnético, densidade de campo magnético negativo, do outro lado positivo, e aqui no intervalo entre um polo e outro, aí eu tenho a variação de um fluxo negativo para um fluxo positivo, né? Então, de um lado eu vou ter campo entrando, vamos dizer que isso aqui seja um negativo, vai estar negativo aqui, aquele vai, passa a aumentar, zero, continua aumentando, fica positivo, basicamente constante nesse intervalo todinho, baixa, zero, diminui, fica negativo, constante nesse intervalo todinho, certo? Então eu tenho essa configuração quando eu tenho aquele rotor e eu tenho um entreferro constante em volta ali do rotor, ligando com o estator, né, que é a parte constante, certo? Lembrando, rotor é justamente a parte que vai rodar, estator é a parte estática, a parte que vai ficar parada, certo? Então o estator vai gerar esse campo magnético, então essa bobina aqui vai receber o nome de enrolamento de campo e a gente vai gerar o estator. Se eu coloco agora uma bobina aqui dentro desse rotor, essa bobina vai chegar, né, considerar um espira aqui passando, certo? Então se eu colocar o espira aqui colocando, então essa espira vai ficar com essa equação aqui, 2RLBWM sobre um polo menos 2RLB WM não, né? Ômega M, né? Velocidade de rotação do rotor, né? R é justamente o raio daqui do meio até aqui, é o raio do rotor, né? As espiras ficam na ponta, né? Então fazer um enrolamento aqui, uma bobina aqui, vai lá no fundo do rotor, volta por aqui, passa aqui pela frente, vai lá para o fundo, volta por trás, certo? O campo magnético, quando isso aqui está girando, vai ter esse comportamento. Isso aqui vai me gerar essa tensão induzida nessas espiras. 2R vezes L é a profundidade ali do rotor, menos 2RB ômega M, né, do outro lado, né?
Isso aqui a gente pode ver aqui, né? Então, ao longo do tempo, então eu vou ter como o meu B está ali praticamente constante, eu vou ter aqui, enquanto ele está no expira, vai zerar, ficar negativo, troca de novo para o outro lado, e isso aqui, cada vez que essa expira vai girando, ele vai gerando essa figura daqui, certo? A gente pode ver aqui uma outra forma, né, a gente observar, neste ponto aqui está a simulação de só 1/4 de volta, certo? Então essa simulação daria essa curva daqui. E eu estou pegando o fluxo que está passando aqui. A expira está daqui para cá. A expira está daqui para cá, a bobina está daqui até aqui, girando. Quando ela está assim, né, é o começo da curva aqui. Quanto é que é o fluxo passando por essa expira? Praticamente zero. À medida que ela vai girando, o fluxo que está passando por dentro da expira vai aumentando. Como o campo magnético está linear, isso aqui está girando aqui. A velocidade magnética vai aumentando. A tensão é o que eu estou usando da expira, e daí o fluxo do tempo. Vai virar essa curva aqui. Quando a expira chega no ponto daqui, ela para de variar, gera essa queda de tensão, e aí a expira passa para o outro lado, o fluxo começa assim, diminui, e aí dá para o processo isso daqui que está vira ponto, vou ter um tensão positiva, então é o fluxo assim que eu tenho. O fluxo por polo, né? Ômega m a velocidade de rotação, então a tensão e tiver virando esse gráfico da tensão induzida ao longo do tempo. Aqui é tempo, tá? O negócio cobriu aqui. Só que isso aí vai me gerar uma tensão negativa, né? Positiva e negativa. Só que aqui é uma máquina CC. Se eu quiser que essa tensão gerada daí, essa tensão induzida seja só positiva, eu tenho que de alguma forma pegar essa tensão negativa daqui de baixo e transformar isso aqui numa tensão positiva, certo? Como é que eu faço isso? De uma maneira mais comum, né? É uma maneira aqui das máquinas CC. Hoje em dia o tempo está conseguindo concentração eletrônica, mas depois utilizar o chamado comutador, né? Com o comutador, basicamente, eu vou fazer um anel aqui de metal e ligar uma escova também o metal mais móvel, fazendo uma força aqui contra esse anel no computador. Enquanto a medida que isso aqui vai girando, né, vai escorregando e aí vai passar para o outro lado. Quando a tensão fica negativa, eu inverto a polaridade disso, certo? Aqui numa máquina um pouco mais complicada, mas uma máquina CC também. Então aqui eu estou com vários comutadores, não estou com um comutador só. Então, cada linha dessa é um trecho de comutação, e aqui, ó, esse trecho vai ligar aqui na bobina que está ligada no rotor. Você vê que tem várias bobinas no rotor, não vai ter uma só, né? E do lado de cá eu tenho a escova, certo? Então aqui normalmente é feita de um metal mais duro e aqui do metal mais mole. Então uma liga de aço mais mole para ficar desgastado, porque esse daqui eu consigo trocar mais fácil, né? Então coloco isso aqui com uma força, uma mola mecânica pressionando isso contra o anel de comutação, certo? E aí ele vai trocando de um pedaço de comutação para o outro, né? E a minha escova, ela vai se desgastando com isso aí. Depois você tem que, ó, tarefa de
trocar essa escova, certo? Aí aqui é a parte que está ligada com o rotor, e aqui por fora são as chamadas bobinas de campo. Então são as bobinas que estão gerando, né, equivale a essas bobinas daqui na máquina CC. Aqui e aqui que estão gerando